Olá, tudo bem? Hoje o nosso tema é uma reflexão muito, mas muito importante para mim. E é por isso que eu quero dividir com vocês. Eu confesso que eu relutei um pouquinho antes de falar sobre esse assunto, porque eu já falei sobre o assunto, tenho certeza, aqui no nosso canal, mas a profundidade com que isso tem me tocado ultimamente, o quanto essa palavra tem vindo a mim de diversas formas, como metáforas, como reflexões. E a metáfora que aconteceu comigo esses dias muito recentemente foi em um momento que para mim é um lazer, porque eu amo mexer nas plantas, eu amo cuidar das plantinhas, só que as minhas plantinhas estavam muito, mas muito murchas. Pensa em flores que você, de repente, talvez você goste, assim como eu, e lembra aí de flores que você escolheu com todo carinho, comprou o vaso adequado, no tamanho adequado, pensou e procurou o adubo específico para cada plantinha, perguntou, pesquisou e foi nos lugares especializados, nas lojas especializadas para saber qual era o tipo de terra que aquela planta gostava. Fez toda uma agenda, tinha uma agendinha, gente, de escrever exatamente como cada uma das plantas gostaria, como cada uma precisava ser cuidada. E nesse investigar, então eu tinha ali meio que uma agendinha, um caderninho escrito, olha, essa planta aqui eu preciso colocar no sol até tal hora, essa outra aqui eu preciso regar tantas e tantas vezes ao dia, essa aqui eu tenho que podar, essa daqui eu tenho que adubar a cada X meses. E eu tinha toda uma rotina de cuidado. E é óbvio, é lindo quando você vê que a planta a qual você está se dedicando, ela te dá um retorno, né? Ela floresce, ela fica com as flores lindas, verdes, viçosa. Dá prazer de ver que aquilo que você está regando, que aquilo que você está cultivando, está trazendo o retorno esperado. E o retorno é que ela seja simplesmente ela, né? E o contrário também é uma verdade. A hora que eu vi que as minhas plantinhas, pela minha ausência de um pouco tempo, eu tirei férias, fui descansar, viajei, e quando eu voltei as minhas plantinhas estavam muito, mas muito murchas. Algumas praticamente mortas e eu não pude aproveitar. Só que na hora de pegar uma a uma, para olhar com todo cuidado, para tirar da terra, para ver como é que estava a raiz, para pensar, será que tem jeito, não tem jeito? Algumas eu percebia que ainda que a aparência delas, que as folhas estivessem totalmente secas, mas ao tirar a raiz da terra, a raiz ainda tinha vida, ainda estava úmida, ainda estava viçosa, aquela coisa de você tentar quebrar e não tá aquela coisa seca, ela ainda estava se alimentando de água. E para essas em que eu percebia que ainda havia uma chance, eu replantei, eu coloquei no outro vaso, eu adubei de novo, eu troquei a terra e coloquei num lugar mais reservadinho, de tipo, olha, você tá aqui, eu vou te dar toda a atenção, né? Mas numa expectativa de, olha, é uma segunda chance. É uma segunda chance. Porque não tem nada, sabe quando tá no cotoquinho? Mas você sabe que tem uma raiz ali, que ainda pode vir a se fortalecer e aquela planta voltar a ficar bonita, a ficar viçosa. Mas houveram outras que, por mais que eu amasse muito aquelas plantas, eu olhei e disse, meu Deus, não sobrou nada. A raiz estava tão seca de pegar assim, estalar na mão. Então não tinha mais o que fazer. E a minha reflexão foi exatamente me colocar no lugar daquelas plantas e eu fiquei pensando, meu Deus. Eu me lembro que eu olhei para o lírio, que era lindo meu lírio, tava tantas flores, ficava aquela coisa linda, as folhas verdinhas, aquela flor branca. E eu olhei para aquele lírio e eu pensei, nossa, eu não queria nada além dele. O que eu esperava daquele lírio? Apenas que ele fosse lírio. Eu não queria que ele se transformasse numa outra planta, que ele desse uma outra flor. Eu queria simplesmente que ele desfrutasse. E o meu pensamento era, puxa, mas eu sei que ele gosta de ser molhado. Tinha umas que eu chamava de mimadas, porque eu sei que precisam ser mimadas, molhadas todos os dias. Outras, como a venca, que era a mais mimadinha de todas, precisava até borrifar a água para ela sentir aquela umidade nas folhas, não era só regar. E eu pensei, puxa, eu me dediquei tanto. Eu fiz o meu melhor e isso não foi o bastante. E o meu pensamento foi, mas o porquê não foi o bastante? O que faltou? O que faltou para que elas simplesmente
continuassem sendo quem elas eram. Eu não estava fazendo aquilo ali para transformá-las em alguma outra coisa, em uma árvore frutífera, em qualquer outra flor. Eu queria simplesmente que elas fossem elas. E eu percebi que mesmo com todo o meu cuidado, para muitas delas, isso não foi o bastante, isso não foi o suficiente. E eu comecei a me colocar no lugar de Deus, olhando para mim mesma. E eu pensei, meu Deus, quantas vezes o Senhor me trocou de lugar, porque eu achei que o lugar onde eu estava era árido. Quantas vezes o Senhor me trocou de lugar, porque eu achei que o lugar que eu estava, o sol estava muito quente, estava muito escaldante. Quantas vezes eu me queixei de que o lugar onde eu estava frio, estava chuvoso, e o Senhor me trocou de lugar. Quantas vezes eu disse, Senhor, eu tô cansada, eu tô cansada. Quantas vezes eu abri minha boca para repetir a palavra cansada. Mas o Senhor me acalmou, me acalentou, cuidou, me deu vitaminas, adubou, me fortaleceu, me regou, me alimentou, na esperança de que eu recuperasse as forças e a energia. E talvez Deus esteja olhando para mim exatamente como eu olhei para aquele lírio, como eu olhei para o antúrio, como eu olhei para tantas outras plantas que eu acabei tendo que literalmente jogar fora. Talvez Ele esteja dizendo para mim, filha, mas eu já fiz tanto. Eu já fiz tudo. Tudo. A minha parte está feita. Eu só preciso que você seja você. Eu não estou pedindo para que você seja algo diferente. Eu não tenho essa expectativa, porque eu te criei com um sentido, com um propósito, com uma razão de ser. E eu apenas preciso que você seja quem você é. E muitas das vezes eu me sinto exatamente como aquelas plantas. Cuidada, protegida, regada, alimentada, fortalecida, com adubo, com vitamina, com todo o cuidado, com toda a proteção dada por Deus. Mas muitas das vezes eu olho para a minha vida e digo, mas qual o fruto que eu estou dando? Qual o fruto que eu estou dando? Qual a flor que eu estou gerando? Qual a sombra que eu estou trazendo? Estou cumprindo o meu papel? Estou cumprindo os planos de Deus, o que Ele tem para minha vida? E a resposta foi não. Não. Assim como algumas plantinhas que eu vi ali, algumas que ainda estavam, digamos que de pé, vivas, mas não estavam bonitas, não estavam fortes, não estavam cumprindo o papel para o qual elas foram criadas. E olhando para a minha vida, em alguns momentos é assim que eu me sinto. Estou de pé, aparentemente com vida, até viçosa, mas não estou dando os frutos que Deus me pediu para dar. Não estou gerando a beleza, não estou resplandecendo a glória de Deus através das flores que eu poderia dar. Não estou servindo para aquilo que Deus me criou para servir. E eu fiquei pensando, na hora que eu estava com uma plantinha no vaso, foi até o lírio mesmo, eu fiquei, e agora? Replantei ele todo, olhei e ficou só daquele cotoquinho, falei, será que vale a pena? Será que vale a pena eu investir tempo, esforço para tentar salvar essa planta? Ou simplesmente eu compro outra e coloco no lugar dela? E me doeu na alma, porque eu me lembrei daquela passagem em que está lá fazendo as podas, né? Eu não me lembro agora exatamente onde está escrito, mas a Bíblia fala sobre isso, de que está lá o agricultor cuidando da plantação e na verdade ele está indo podar, cortar, arrancar de verdade. Não é nem podar, é arrancar de verdade uma árvore frutífera, que deveria ser frutífera, mas que não está dando frutos. E aí vem o agricultor e diz, não, peraí, calma, vamos dar uma chance para ela. Faz uma vala em volta, troca a terra, aduba e marca um tempo, uma data a partir de hoje. Dá um tempo para essa árvore, dá 2 anos para ela. Se depois de 2 anos você cuidando dela, ainda assim ela não der frutos, arranca pela raiz. E foi a mesma decisão que eu tomei com o meu lírio da paz. Falei, bom, eu vou adubar, eu vou cuidar, eu vou investir mais uma vez nele.
Mas se ele não ficar bonito, se ele não ficar viçoso, se ele não se fortalecer, se ele não der flores, se ele não cumprir o propósito para o qual ele foi criado, se ele não viver segundo a identidade para a qual ele realmente foi criado, eu vou arrancá-lo. E eu fiz aquela mesma pergunta para mim, porque para mim estava muito dolorido, de verdade. Eu amo minhas plantinhas. E olhar para cada uma delas, cada uma tinha uma história de um lugar que eu fui, que eu vi, que eu comprei, que eu ganhei, que eu escolhi, que eu saí de casa dizendo, não, hoje eu vou lá naquele horto assim, assim, assado, porque lá tem a planta que eu quero. Eu ia lá para buscar a plantinha que eu queria. Não, hoje eu vou sair para comprar o vaso, porque o vaso que essa planta gosta é nesse outro formato. E eu ia lá com toda boa vontade para comprar o vaso para aquela plantinha. Então cada uma tinha uma história. Para cada um eu idealizei um lugarzinho específico na minha casa onde eu ia botar. E ver que elas pareciam não retribuir ou não estavam felizes apesar de todo o meu cuidado, foi muito doloroso. E eu tentei me colocar no lugar de Deus pensando como Deus está me vendo. Porque eu sou uma das pessoas que não deveria nunca reclamar de nada. Nunca abrir minha boca para me queixar de nada. Eu deveria viver o tempo todo dizendo como a palavra de Deus narra e descreve diversas vezes. A tua graça me basta. A tua graça me basta. Somente a tua graça me basta. Somente a tua graça me basta. Porque eu fui muito abençoada, eu fui muito agraciada com Deus. Quem já conhece a minha história sabe. Eu fui sentenciada, eu recebi uma sentença de, olha, não demos mais jeito, a medicina não tem mais o que fazer no teu caso. Eu recebi um diagnóstico de 4 meses de vida e eu tô aqui hoje. Eu tô saudável, eu tô firme, eu tô forte, eu tô feliz, eu tô vendo minha filha crescer. E o porquê não estou dando frutos na intensidade, na quantidade, na beleza, na virtude, na força que Deus realmente quer? O que me falta? É sol? É chuva? É adubo? É um espaço maior? O que me falta? Qual é a desculpa que me falta para de fato e de verdade ser quem Deus me chamou para ser? E aí eu me respondi. Eu mesma me respondi e quero compartilhar com você, porque talvez seja o mesmo dilema, o mesmo pensamento, a mesma reflexão, a mesma dúvida que você tenha. Eu fiquei, mas para que lado eu vou? Qual a direção? Como saber se aquilo que arde no meu coração é a vontade de Deus? Como saber se aquilo que está no meu coração, o tempo de realizar o que está no meu coração é o tempo de Deus? Como saber se Deus quer que eu execute aquilo naquele tempo, naquele momento? E eu percebi que para tudo na vida Deus faz como ciclos, né? As plantas têm ciclos de florescer, tem na nossa própria vida mesmo, temos as estações do ano, que determinam até um pouco desses ciclos da própria natureza, que há as estações, não só outono, inverno, verão, primavera, mas também há a lua, as fases da lua, as fases da maré, e tudo tem ciclos. Só que todos esses ciclos, eles estão interligados. Então não quer dizer que a gente vai viver o tempo inteiro dando frutos e dando flores e frutos, flores e frutos. Vão haver tempos de poda. Vão haver tempos em que as folhas vão cair. Mas a raiz precisa estar firmada. Porque o que me fez preservar algumas plantas e não jogá-las fora e não cortá-las de vez foi olhar para a raiz e ver, ela pode estar ferida, ela pode estar machucada, ela pode estar murcha, ela pode estar com a folha seca, ela pode não estar tendo força para dar flor, mas a raiz está aqui, ó, está firme. Ainda há esperança. E eu me lembrei que quando eu estava no hospital, em um determinado exame que eu fiz, os médicos informaram para mim que eu tinha somente 1% de células boas. E o meu pensamento foi exatamente isso, de que eu só precisava de uma célula boa. E que aquela célula era Deus na minha vida. E que ela seria o suficiente para me preservar viva, para me preservar de fé.
Então eu quero te perguntar, como está a sua raiz? Você pode não estar dando fruto. Você pode não estar com flores. Nos seus galhos pode não ter nenhuma folha verde. Podem estar todas amareladas ou então até, talvez até tenham caído. Mas como está a sua raiz? Você tem alimentado a sua raiz na fonte? Você tem se alimentado da palavra, você tem se alimentado da presença, você tem se alimentado da esperança que o ouvir a palavra de Deus traz? Caso você não esteja, e talvez não esteja, pelo mesmo motivo que eu refleti na hora, eu pensei, meu Deus, por que eu não estou agindo? Por que eu não estou fazendo? Por que eu não estou dando os frutos que o Senhor me disse e me criou para dá-los? E eu pensei na questão da dúvida, né? A dúvida de se o que está no nosso coração, no meu coração, no caso, era dado por Deus, se realmente era vontade do Senhor. E eu me recordei de uma passagem que fala sempre muito o meu coração. Porque é muito nítido, quando você lê Salmos 30, em algum determinado versículo, ele começa a dizer de que ainda que eu me desvie para a direita ou que eu me desvie para a esquerda, eu vou ouvir uma voz que vem das minhas costas e dizendo, este é o caminho, este é o caminho. Então eu me lembrei que eu não preciso ficar ansiosa, nem afoita, nem aflita para avançar nas estações. Eu não preciso querer quebrar as regras, os ciclos, as fases. Eu não preciso ultrapassar ou quebrar o ritmo da jornada. Deus tem um ritmo para a minha vida, Deus tem um ritmo para a sua vida. O que é igual para todos nós é o como nós alimentamos e o quanto nós alicerçamos a nossa raiz em Cristo. E se eu tô fraco, digo fraco, eu sou forte. E se eu tô cansado, que eu peça a Deus forças. Se eu tô me sentindo sozinho, que eu clame pela presença de Deus. Como Davi falou tantas vezes, Senhor, pode tirar tudo, só não me tira a tua presença, porque eu não sei viver sem a tua presença. Se uma daquelas florzinhas pudessem falar, e chegassem para mim e falassem, não me tira a tua presença, porque o que eu tô sentindo falta é de você vir aqui regar, de você vir aqui me dar bom dia, de você vir aqui dizer como eu tô linda. Eu faria por amor. Só que muitas das vezes, talvez a gente esteja fazendo isso com Deus e dizendo, Senhor, eu quero a tua presença. Mas às vezes ele tá do nosso lado. Ele tá falando, filha, eu te amo, filha, vai. Ele tá aqui, ó, nas nossas costas dizendo, vai, esse é o caminho, vai, esse é o caminho. E como eu, muitas das vezes eu duvido. Fico, Senhor, deve ser coisa da minha cabeça. Fico com dúvida. Se aquela é a minha voz, se aquela é a voz de Deus ou se aquela é a voz do inimigo. Mas a palavra de Deus nos traz paz. A voz de Deus nos traz paz. E é isso que eu quero profetizar hoje sobre a sua vida. Que a voz de Deus te traga paz. Que a voz de Deus venha soar no seu ouvido como algo incomparável, inconfundível. O que eu quero profetizar é que nada te distraia. Nem o sol, nem a chuva, nem o vento, nem o excesso de água, nem o excesso de terra, nem o excesso de sol, que nada tira a sua fé, a sua confiança, que nada venha tirar a sua gratidão por ser quem Deus te criou para ser. Que em nenhum momento você olhe para a plantinha do lado, para a vida de alguém e pense, nossa, como Deus foi generoso com outra pessoa e não tem sido comigo. Mas muito pelo contrário, que você olhe para você e diga, Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser, cumpre em mim o teu querer, cumpre em mim a tua vontade, me faça dar os frutos que o Senhor sonhou para mim, me faça sonhar os seus sonhos e me capacita para realizá-los, me prepara, me molda. Eu quero dar flores, eu quero dar frutos, eu quero que os meus galhos estejam frondosos, eu quero que as minhas folhas estejam verdes.
Eu não quero ser só uma planta, eu quero ser uma árvore frondosa que dê sombra, que dê frutos, que alimente a muitas e muitas outras vidas. Se a sua raiz não estiver forte, firmada, alicerçada, firme ali, sendo regada por Jesus. Se a tua fé não estiver firmada em quem realmente pode te dar vida e vida em abundância, ainda que a gente tente, corrigir o que tá fora, esticar, arrumar, pentear, embelezar, empoderar, não adianta. É como as minhas plantinhas, vai ser tudo superficial. Estão nos melhores vasos, com os melhores adubos sendo colocadas nos melhores lugares. Mas no final, isso não as sustenta de pé. Se a nossa raiz não estiver alicerçada no único, suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, que é Jesus, um pequeno vento derruba. Um sol simples e brando nos queima. A terra, ainda que esteja fértil, não nutre a nossa vida. E tudo vai murchando, 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 até que um dia, como na parábola, é arrancada. É arrancada. Porque assim como Deus falou comigo num quarto de hospital, Ele não falou com ironia, nem com prepotência, nem com arrogância, nem querendo acusar-me dos meus erros, dos meus pecados. Ele só quis me fazer lembrar que a parte dele já estava feita. Só que chega um momento que Deus não pode ir lá e fazer o nosso papel. Deus me falou claramente, assim como eu pensei sucederá e assim como eu determinei se efetuará. Deus disse, filha, esse é um poder, esta é uma autoridade que eu te dei, eu dividi com você. Mas se você não fizer bom uso dessa autoridade, se você não declarar quem você é em Cristo com sabedoria, se você não fizer uso dessa palavra para profetizar coisas boas, você vai colher o fruto daquilo que você lançar através da sua boca. Se os teus olhos, se a tua mente não for boa, como a palavra diz, se os seus olhos forem bons, tudo à sua volta vai ser bom. Mas eu te pergunto como você está se enxergando, do que não é sobre o olhar do outro, olhar para o outro, é sobre olhar para você. E quando Deus me falou sobre isso, é que eu vi como eu me via. Vitimizada, imperfeita, rejeitada, incapaz. Eram tantos cis, não mereço, não sou capaz. Eu olhava só para o lado do copo que estava mais vazio, ao invés de ser capaz de olhar para o copo que estava cheio, praticamente estava cheio, porque a graça do Senhor me basta. E é esse o meu convite hoje, para que você alimente a sua fé em Cristo Jesus, para que você enraize cada vez mais, mergulhe cada vez mais nessa fonte de água viva que é Jesus Cristo. Que você tire um tempo do teu dia para dizer, Senhor, eu não sei nem orar. Talvez eu não consiga nem falar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Mas eu te peço, me sustenta. Como uma árvore sustentada por uma raiz forte, seja minha raiz, me segura, me sustenta, me toma nas tuas mãos, me põe de pé. É isso que eu profetizo. Que a luz do Espírito Santo entre na tua vida hoje. Que a luz do Senhor Jesus entre na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus caminhos, em tudo. Principalmente na área qual você tem pedido socorro a Deus. Ou talvez nem tenha mais pedido socorro de tão desacreditado que você esteja. Mas é nessa área que eu profetizo que o Senhor Jesus entre com a luz dele. E que ele entre com a luz como o sol, que traz vida para as plantas. Que ele entre te trazendo vida, renovando, fortalecendo, restaurando, alicerçando as suas raízes nele. Nele. Ele é a rocha. Esteja firme na rocha que é Jesus. E que nós venhamos ser árvores fortes, firmes, alicerçadas, com flores, com folhas e com muitos e muitos e muitos e muitos frutos. Que Deus te abençoe.